Olá! Boa noite. Boa noite, tudo bem, Evelyn? Tudo bem? Ah, que coisa boa! Então vamos começar oficialmente nossa live. Pessoal, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal aqui no canal Elder. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, diretamente do Nordeste, Paraíba, né? Me corrija se já falando errado. Sim. Estamos com uma convidada muito especial. Estamos muito felizes, viu, Evelyn, por ter aceitado o nosso convite. A Evelyn, pessoal, ela é enfermeira, ela é especialista em assistência ao cuidado com o idoso pelo Albert Einstein. Então, é uma pessoa que conhece muito, já está há muito tempo no mercado, então vai conseguir trazer muito conhecimento e informação para a gente na live de hoje. E o tema que iremos abordar no dia de hoje é sobre os cuidados com o paciente com o pé diabético. Assunto esse que é tão falado, tão escutado no dia a dia, quando se fala em cuidados com diabéticos, em cuidados com pessoas idosas. Então, Evelyn, seja muito bem-vinda. Obrigada, Águida. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, sobre os cuidados de vida diária, né, de rotina com os pés dos pacientes que são diabéticos. E é muito interessante, né, a gente se unir, se reunir para debater esses assuntos que são tão pertinentes para a vida dos idosos, para os familiares, né, os familiares que muitas vezes são cuidadores e também os cuidadores. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados básicos que precisamos ter, né, com os pés dos pacientes que são diabéticos, principalmente aqueles pacientes diabéticos de longa data. Sim, eu falo que os pacientes que são diabéticos, eles podem ter surpresa a qualquer momento da vida, né? Então, o paciente diabético está muito bem hoje, né? Infelizmente, em algum momento, ele pode ser surpreendido por alguma situação específica e vir a passar por uma situação como essa. Então, ter acesso à informação, saber o que fazer no momento de emergência, de urgência, para esses pacientes, eu falo que é o pulo do gato, né? Para a família, para o cuidador e para o próprio paciente também, que muitas das vezes ele também realiza esse autocuidado. O autocuidado, na verdade, ele é a chave do cuidado, né? Então, a chave é justamente o paciente, ele ter a ciência da necessidade do seu autocuidado, ter a ciência da necessidade da inspeção diária dos seus pés. Então, essa autoinspeção tem que ser feita diariamente, né? E já falando disso, né? O pé diabético, para quem está chegando agora, é justamente as possíveis complicações que podem acontecer na vida do paciente diabético. Então, são complicações que muitas vezes o paciente se pega surpreso, né? Nossa, eu sou diabético e desenvolvi tal lesão no pé. Eu sou diabético e não estou sentindo. Então, às vezes, o paciente fica surpreso com as diversas manifestações clínicas do diabetes, né? Principalmente o diabético de longa data. Então, é necessário que o paciente ele tenha, ele seja detentor desse conhecimento, que ele saiba que ele pode evoluir para um quadro que a gente, né, profissionais da saúde, nós chamamos de neuropatia diabética. Então, ele pode sim evoluir para esse quadro, mas ele pode prevenir lesões, ele pode prevenir o agravamento do quadro. Sim, não, perfeita essa definição, porque se escuta muito, né, pé diabético, quando que isso pode acontecer com esse paciente que é diabético, e essa questão do autocuidado, ela realmente é tudo, né, porque a gente sabe que o diabético, ele tem uma sensibilidade diminuída, né, então, muitas pessoas que são diabéticas machucam, às vezes nem percebem que machucam, e quando às vezes vão perceber que aconteceu alguma situação, já inflamou, já está no processo inflamatório, e se isso acontece na região dos pés,
que talvez é uma região que talvez as pessoas não tenham o costume de fazer essa inspeção de forma constante, né, isso pode ser um problema, né? Por isso que essa inspeção, então, o ideal é que ela seja realizada de forma diária, né? Tanto pelo próprio paciente e pela família e os cuidadores também. O paciente, ele precisa estar ciente, né, da necessidade da inspeção dos pés diária e também da necessidade de hidratação dos pés, de se direcionar a um profissional no momento em que ele tiver alguma dúvida, né? A um profissional especialista, ao próprio profissional da atenção básica, ao profissional, o podólogo, se for necessário, né? Que aí ele pode fazer também o encaminhamento do paciente para outra especialidade. Mas aí é de suma importância que o paciente ele esteja ciente disso, né? Muitos pacientes chegam e às vezes apresentam calosidades, às vezes apresentam fissuras, né? Popularmente conhecido como a rachadura nos pés, e não sabem que aquele quadro, por ele ser diabético, pode agravar. Então, é nosso papel como profissionais de saúde trazer essa consciência, né? Fazer essa educação em saúde, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Isso. E esses sintomas, esses sinais, eles são muito comuns nessa época do ano, né? O frio, então a pele tende a ressecar mais. O idoso, ele já tem essa dificuldade de manter a pele mais hidratada, e nesse período do frio isso tende a ser um pouquinho mais acentuado, né? Infelizmente. Então, com todos, existem, né, já as questões que já predispõem o idoso ao processo de desidratação da pele. Então, se o idoso, atrelado a isso, também não tiver uma hidratação adequada, né, não fizer a ingesta de água adequada, se ele não hidratar os pés com creme à base de água, que é o mais interessante. Muitas vezes os familiares ou o próprio idoso gostam, né, de adquirir os cremes que são perfumados e tudo, mas os cremes perfumados, normalmente eles têm álcool, né, que ajuda a fixar aquele perfume, e não é tão interessante para a hidratação dos pés e até para a própria pele, né? Os melhores cremes são aqueles que são ricos, né, e que são à base de água, que vão hidratar melhor a pele. Mas a principal hidratação vem de dentro, né, para fora. Então, a ingesta hídrica tem que estar adequada. Então, é importante que o idoso tenha essa consciência de que precisa tomar água regularmente, todos os dias. E se o familiar ele tiver com a dificuldade de oferecer a água para o idoso, existe um método que a gente chama, né, que a gente pode oferecer a água diversas vezes no dia em pequenas quantidades e acabar chegando numa quantidade que realmente ele deveria estar ingerindo, em vez de oferecer apenas algumas vezes. Então, você pode estar optando por oferecer diversas vezes no dia e garantindo a hidratação do idoso. Entendi. São estratégias, né? E nós, profissionais de saúde, a gente se reinventa o tempo todo, né, Evelyn? E a gente está acostumado com isso no hospital, a gente acostuma-se com essa rotina também dentro do ambiente hospitalar. E é isso que a gente tenta trazer aqui para os nossos seguidores, cuidadores de idosos. Nós precisamos o tempo todo estar à frente de um problema, né? E realmente criar estratégias que vão fazer com que a gente atinja o nosso objetivo. Que, né, nesse caso, tentar fracionar a quantidade de vezes que a gente vai ofertar o líquido para o nosso idoso, mas com mais frequência ao longo do dia. Nossa, essa dica ela é assim, muito válida, muito pertinente. Todos sabem o que tem que fazer, né? Mas a gente, às vezes, a gente peca um pouquinho no dia a dia. Isso. Ô, Evelyn, então, assim, você trouxe essa definição do pé diabético muito, sim, muito bem explicada, muito bem definida. Então, a gente está falando de um paciente que é diabético e, em algum momento, ele pode ter essa complicação. Mas por que é mais frequente na população idosa? Porque a gente tem muitas pessoas diabéticas jovens, né, e não tem tantas complicações, vamos dizer assim, e a gente percebe que essa condição do pé diabético em si, ela é muito mais frequente na terceira idade. Sim, porque o pé diabético,
ele é uma complicação que, além de ser da própria neuropatia, né, também tem a ver com as questões de atividade de vida diária, né, tem a ver com as questões de autocuidado. E, por vezes, né, em alguns casos, o autocuidado do idoso, ele fica, de certa forma, deficitário, né, por causa do próprio distanciamento da família, e isso se agrava principalmente nos casos em que a rede de apoio do idoso não é tão presente. Então, o idoso acaba tendo um autocuidado prejudicado. E nós, enfermeiros, temos, inclusive, esse diagnóstico, né? E aí, esse autocuidado também influencia para que essas lesões tenham um agravamento maior, né? Uhum. Mas, assim, em suma, o principal motivo do desenvolvimento do pé diabético é o diabetes de longa data, né? Quando essa neuropatia ela já está instalada há algum tempo e essa perda de sensibilidade também já está. E em alguns casos também, por exemplo, o uso de sapatos inadequados, né? Sapatos muito apertados, sandálias que não são confortáveis, né? Existe até aquelas sandálias que são tão desconfortáveis que acabam gerando uma lesão no pé. E pela própria falta de sensibilidade, né, perda de sensibilidade dos pés, o idoso, ele acaba não sentindo aquela lesão e a lesão vai se agravando. Então, são uma série de fatores que influenciam, né? O problema em relação ao autocuidado, a própria neuropatia, né, o próprio diabetes, a própria doença, como também a rede de apoio, né? A rede de apoio familiar ele é muito importante nesse momento, principalmente nos casos de idosos acima de 70 anos, 70 a 80 anos, né? Então, o grau de dependência vai estar muito ligado à idade e à comorbidade associada a essa idade. Uhum. E aí, o familiar precisa estar presente, né? E precisa estar atento, precisa tentar participar também desses processos de educação em saúde à população, como lives, como reuniões em unidades básicas, como se atualizar com os profissionais, para estarem cientes do que é que pode acontecer, né, na vida do idoso diabético e como prevenir os agravos. Uhum. Evelyn, nossa, é muito legal essa questão quando a gente traz do poder que a família tem, né? A família, o cuidador, porque o idoso, quando a gente pensa numa pessoa idosa, e a maioria das vezes esses idosos, eles não conseguem de fato fazer essa expensão, eles não conseguem às vezes realizar esse autocuidado, e tudo para eles é normal, né? O idoso, ele tem muita mania de só nos falar alguma coisa quando ele percebe literalmente, quando ele sente a dor, ele sente o desconforto, né? Então essa proximidade da família e dos cuidadores, eu falo que ela é muito importante para evitar, de fato, que essa complicação ela aconteça, né? Porque às vezes uma simples lesão, né, um arranhãozinho que aconteceu ali em alguma parte ali do pé do paciente, se a gente não trata, né, o idoso tem uma sensibilidade, o diabético tem uma sensibilidade diminuída, a cicatrização a gente sabe que é deficitária. Então são coisas que o diabetes ele traz para o paciente, que a gente, né, já conhece de certa forma. Então, quanto mais cedo você se identifica um problema, mais fácil você consegue tratá-lo, né? Você consegue pensar no plano de ação, como que você vai fazer a higienização daquela lesão, precisa de uma cobertura, não precisa de algum cuidado diferente, talvez um especialista em feridas, dependendo de como que vai estar aquela lesão, inicial ou não. Então, essa rede de apoio, ela é talvez a chave do sucesso para evitar, de fato, que essa complicação ela se instale de forma total, né? Exatamente. Mas, assim, nem sempre vai evoluir para uma lesão, né? Pode ser que evolua, pode ser que o paciente tenha a perda de sensibilidade, que seria o pé diabético, né? Que seria o comprometimento. Mas se o paciente tiver esse autocuidado, esse cuidado, esse apoio, ele pode não evoluir para a lesão, né? Só que se evoluir para a lesão, o ideal é que seja avaliado realmente por uma enfermeira dermatológica,
né? E essa enfermeira vem a estar cuidando, a estar tratando, né? Pode ser também a enfermeira da unidade básica de saúde. Eu falo sempre a enfermagem dermatológica porque ela que tem propriedade, né, para estar trabalhando em cima desse outro agravo, né, que a gente chama o pé diabético. Existe também o pé diabético infectado. Uhum. Então, a enfermeira dermatológica é que vai e assume esse papel. Mas nos casos que o paciente ele não evolui para uma lesão, então o ideal é que seja trabalhado mesmo essa questão preventiva, né? Quais são os principais pontos de prevenção do pé diabético? Em relação ao corte das unhas, esse corte das unhas, eles precisam ser em linha reta, né? A unhazinha quadrada, né? É o ideal. Evitar cortar a unha de maneira redonda, porque aí pode gerar um processo que popularmente é conhecido, né, como unha encravada. Então, isso evita o agravamento do quadro do paciente. É muito importante cortar a unha de maneira correta, principalmente o paciente diabético, porque imagina uma lesão, né, de uma unha incomodando, e aí o paciente tem que passar, né, por um podóloga, tem que passar por um profissional em podiatria. E aí, para evitar essas situações, faz o corte da unha adequadamente. Outra situação, como eu já falei, os sapatos, né, as sandálias. Procurar sempre sandálias confortáveis, sandálias ortopédicas, sandálias que tenham a parte da frente dos pés abertas, né, livres, em que o idoso ele possa visualizar, que ele possa enxergar qualquer alteração que venha a acontecer, né, nos dedos dos pés, e também para que ele possa ter uma melhor circulação, né, de ar, que ele possa se movimentar bem. Existem casas, né, e lojas que são especializadas em calçados ortopédicos, né? Inclusive que tem também serviços de saúde. Então, existe uma rede especializada para isso. E o paciente que tem a condição de acessar esses serviços, é interessante que ele participe disso, né? Outro cuidado importante é com a alimentação. A alimentação é importante para que o paciente não evolua para uma glicemia desestabilizada, né? Então, o familiar e o paciente, o familiar cuidador ou o cuidador que estiver sempre próximo, tem que estar atento, né? Como está essa alimentação do paciente? Como é que ele está se alimentando? Será que ele precisa ir para um nutricionista? Qual o momento ideal que ele tem que voltar para a endocrinologia? Então, tudo isso tem que estar bem harmonizado, né? Harmonizado. Tudo isso. Principalmente porque quando se trata de um paciente com uma doença crônica, ele precisa estar sendo cuidado pela equipe multiprofissional, né? Ele pode até ser acompanhado na unidade básica de saúde, mas pode ser que exista um momento que ele precise ir para a rede especializada, e aí ele sempre é encaminhado e tem esse feedback e essa contrarreferência. Outra coisa importante, a ingesta de água, né? A hidratação do paciente vai evitar diversas lesões de pele no paciente. Importante também o paciente ser avaliado por um vascular, né? Se ele tiver um comprometimento vascular, pode ser que gere lesões aí vasculares. E às vezes não é porque o paciente necessariamente aquela lesão ela não cicatriza, né? Às vezes é uma lesão que já está, né, como pé diabético, mas tem uma característica de lesão arterial ou uma característica de lesão venosa, e aí precisa ser avaliado pelo vascular e também ser tratado junto com a enfermeira dermatológica. Então, não necessariamente, mesmo que o paciente ele tenha todos os cuidados, que ele siga todos os
procedimentos que forem orientados, não necessariamente depende só dele, né? Por isso que é importante ter acompanhamento de um profissional. Sempre ter acompanhamento com um profissional, porque paciente que tenha comprometimento vascular também pode ter, consequentemente, tem um comprometimento de irrigação sanguínea, né? E aí também associa com a perda de sensibilidade à neuropatia e acaba que o paciente fica mais propício a lesões, né? A qualquer situação de vulnerabilidade, a qualquer trauma, aquela lesão, ela pode evoluir para uma maior. Evelyn, você trouxe vários exemplos, né, aqui, até dessa próxima pergunta que eu faria mesmo. Quando a gente fala, então, dessa lesão do pé diabético, né, porque as pessoas, os leigos, quando a gente fala pé diabético, as pessoas normalmente pensam, né, uma lesão aberta, né, o que vem na cabeça das pessoas sempre vai ser isso. Para a gente tentar trazer para o nosso público, que é um público, a maioria deles são cuidadores de idosos, são familiares de pessoas idosas, são os próprios idosos que nos acompanham também. E como que a gente poderia trazer de uma forma mais simples para essas pessoas os sintomas que podem suspeitar que esse paciente pode estar tendo uma complicação do pé diabético, porque nem sempre vai ter a lesão, né? Aí você falou um pouquinho da sensibilidade, né, que o paciente diabético, normalmente, ele já tem essa sensibilidade mais diminuída, independente se eu tenho uma complicação do pé diabético ou não, mas teria algum outro sintoma, alguma outra característica que chama muita atenção, em que a gente, precisa ser de uma avaliação específica nessa região? Sim, existem outros sintomas. A perda de sensibilidade, existem os níveis, né? E só quem vai poder realmente identificar isso é um profissional qualificado com o exame do pé diabético. Mas o paciente que está, né, com problema de sensibilidade, que está evoluindo com o quadro do pé diabético, ele pode apresentar formigamento nos pés, ele pode apresentar síndrome de Charcot, né, que é quando o pé ele fica chato, ele fica totalmente chato, né, a parte plantar fica totalmente reta e anteriormente não era assim. Então, se um paciente que já é diabético há muito tempo evoluir com o pé, né, chato, retinho na planta dos pés, então isso pode ser um sinal. O dedo do pé, certo? Se ele apresentar alguma tortuosidade, né, que a gente também caracteriza com outros tipos de diagnóstico. Então, o que é interessante para a gente aqui é o familiar, o cuidador, saber que se ele apresentar qualquer deformidade nos pés, qualquer alteração da forma dos pés, é interessante que esse idoso seja avaliado por um profissional qualificado e que nas consultas anuais com o endocrinologista isso seja relatado, né? Até porque se ocorrer um aparecimento clínico desse, é necessário que a família vá com o idoso até o geriatra, até o endócrino. Então é muito importante que isso seja relatado ao profissional de saúde. Mas as principais alterações são essas, né? As iniciais: formigamento, perda de sensibilidade e também as deformidades ósseas que podem acontecer. É sensacional quando você traz isso, porque quem vai conseguir perceber esses primeiros sinais, a maioria das vezes vai ser o próprio cuidador, né? Vai ser a família, e ter acesso a essa informação é tudo, porque se a gente pensa no paciente que é diabético, né, portador de uma doença crônica, e ele vem apresentando-se de forma descompensada, isso também já traz para a gente um sinal de alerta, né? A descompensação, né, da glicemia desse paciente, uma alteração no exame de laboratório, uma hemoglobina glicada. Esse paciente que ele vem, né, de tempos, com alterações de exames, com descompensação da glicemia, descompensação de dados vitais, e não necessariamente tendo nada que chama atenção nos pés,
Seria também um sinal de alerta para esse paciente diabético, ou não? Você acha que precisaria realmente ter algo que chama atenção nos pés para que o familiar e o cuidador ele fique mais atento a isso? Porque a gente sabe que o diabetes ele pode trazer um monte de complicações, né? Essa é só uma. Então a gente tem a questão relacionada aos olhos, né? A gente tem a questão relacionada à questão hormonal do paciente. Existem muitas outras situações que o diabetes ele pode trazer, mas quando a gente fala assim, de pé diabético, tem que ter, então, alguma situação relacionada ao pé. É importante que o familiar ele tenha essa ciência, né, que o idoso ele tenha essa ciência de que ele precisa ser avaliado anualmente pelo profissional endocrinologista. Na própria consulta de endocrinologia, se os exames estiverem alterados, ou na consulta na unidade básica mesmo, se estiverem alterados, o indicado é que o profissional de saúde faça o exame do pé diabético. Por quê? Porque só com o exame é que a gente vai conseguir identificar a perda de sensibilidade nesses pacientes que não apresentam uma sintomatologia tão gritante, entendeu? Uhum. Quando a gente olha uma deformidade óssea no paciente diabético, a gente já pensa, nossa, ele pode estar evoluindo com o pé diabético. Mas, porque é algo visual, né? Uhum. E o profissional de saúde, ele com certeza vai estar ali trabalhando em cima dessa queixa, né? Mas, se o profissional não identificar no relato do paciente algo muito gritante e mesmo assim a glicemia do paciente estiver alterada, é interessante que esse exame seja feito anualmente, atrelado à consulta. Uhum. Porque se der alterado, né, aí o profissional vai tomar as devidas providências. Mas se não der alterado, então isso quer dizer que naquele momento, naquele ano, naquele mês que ele fez a consulta, não está alterando tanto a sensibilidade dos pés do paciente ainda. Uhum. Mas pode acontecer, e é o que normalmente acontece, né? Quando o paciente está descompensado, começa a desencadear um monte de alteração no corpo dele, né? Incluindo os pés também, a perda de sensibilidade dos pés. Não, show de bola. E o cuidador, a família precisa ter acesso, né, a essa informação, porque tem idosos que não conseguem, né, transmitir a comunicação. Então, tem muitos idosos que, além da doença crônica, o diabetes, são portadores de outras doenças neurológicas, inclusive, e não conseguem transmitir a comunicação, que está sentindo um desconforto no pé, que não tem sensibilidade. E eu falo que como se a gente estivesse cuidando de uma criança, né? A criança a gente percebe algumas coisas, o choro, o desconforto, a face de dor. Então, o idoso que ele não consegue ter essa comunicação de forma efetiva, a gente precisa, né? Às vezes estar à frente de uma investigação pensando que pode sim ser uma possibilidade, tendo em vista que essa pessoa ela é portadora de uma doença crônica. Por isso, então, que a gente traz muito aqui no nosso canal essa questão preventiva, né? O cuidador ele precisa, às vezes, ter acesso a informações simples, né? Saber que uma doença crônica, que se ela apresenta descompensada em longos períodos e a gente não dá uma atenção devida a isso, esse paciente que está muito bem no dia de hoje, em algum momento ele pode sim apresentar alguma complicação como essa ou como outras, talvez. Eu falo que uma complicação ela tende a puxar a outra, né? Vai enraizando. Por isso que é importante o cuidador ter acesso a essas informações. Show de bola, muito legal. Pensando, né, nos familiares, nos cuidadores, quais seriam, Evelyn, os cuidados específicos que a gente poderia trazer aqui para o nosso público, que a gente poderia orientar os nossos cuidadores de idosos a fazer com esses pacientes em domicílio, talvez no ambiente hospitalar também, quando é um acompanhante de idoso? O que a gente poderia trazer de prevenção que a família e o cuidador poderia fazer no dia a dia, de coisas simples mesmo? Primeiro de tudo, né? O idoso,
existem, né, a maioria dos idosos, alguns, hoje em dia, convivem com alguma doença crônica e outros também convivem com doenças como Alzheimer, alguns tipos de demência. Então, os idosos que eles não conseguem relatar, que eles não conseguem proporcionar a si mesmo esse processo de autocuidado, né, que eles não conseguem mais realizar essa atividade. Então, o familiar, o cuidador tem que estar atento, né, às aparições que acontecerem no dia a dia e sempre relatar à enfermeira daquele idoso, relatar ao profissional, relatar ao endocrinologista, sempre relatar tudo que acontece com o idoso, todas as alterações, mostrar ao profissional de saúde, para que o profissional de saúde sempre esteja em cima daquela alteração, né? E venha a trabalhar de maneira preventiva para que aquela alteração não agrave. Nos casos dos pacientes que têm autonomia, né, que felizmente eles têm autonomia e têm a independência de estar realizando esse processo de autocuidado, então o indicado realmente, primeiramente, é a valorização do autocuidado. Quando você valoriza o seu autocuidado, né, eu sou idosa, vamos supor, né? Eu sou idosa e eu estou valorizando meu autocuidado, eu sou diabética, mas eu estou me cuidando. Então, eu vou lembrar que toda noite, né, eu preciso hidratar os pés, ou então eu peço, né, para que meu filho me auxilie, para que eu possa estar hidratando meus pés toda noite, para que esteja prevenindo um processo de ressecamento, né? Lembrar sempre de se hidratar, né? Sempre de tomar água, fazer o corte das unhas adequados. São informações simples, mas que lá na frente geram uma diferença muito grande. Então, o corte de unhas adequados, como eu falei aqui, ele é fundamental para prevenir lesões, principalmente nos dedos, né, dos pés. Outra coisa importante, sempre preferir os sapatos confortáveis. Então, se eu identifico que o meu pai é diabético e não está utilizando sapatos adequados, que esses sapatos estão causando calos, que estão causando desconforto, então sempre buscar uma melhoria para o conforto do seu pai, né? Outra coisa, né? Alimentação, medicação tem que ser oferecida na hora correta, né? O paciente também tem que ter a autoconsciência, tem que ter a consciência que precisa tomar a medicação na hora certa, precisa utilizar a insulina de maneira correta. Então, o paciente ele tem que ter esse autocuidado, né? O profissional de saúde tem que deixar isso bem claro no momento da consulta. E isso também envolve outras questões, né? Cuidar também da saúde mental, que vai fazer com que o idoso ele tenha mais interesse no seu autocuidado. E a gente sabe, né, Evelyn, que o paciente que é portador de diabetes, essa questão emocional é algo que pega muito, né? Porque o paciente, em algumas situações, ele segue tudo, né, de forma bonitinha, alimentação, faz o uso do medicamento de forma adequada, e quando ele não está bem emocionalmente, a gente entende que essa doença ela pode apresentar-se um pouco descompensada, simplesmente pelo fato de não estar bem, né, emocionalmente. E pensando nessa complicação também, né, a gente sabe que o nosso emocional, ele manda tudo, né? Se a gente, por algum motivo, a gente não estar bem, se a gente tem alguma situação que nos deixa para baixo, nos deixa triste, automaticamente nosso corpo já dá um grito, né? A nossa imunidade já vai lá embaixo, o nosso organismo ele tem uma dificuldade maior de combater, de vencer aquela situação específica. E no caso do diabetes, isso é muito real, né? Sim. Principalmente porque
você está lidando com uma doença crônica, né? E muitos pacientes sempre ficam com aquele receio, né? Sobre a evolução da doença e sobre a descompensação. E às vezes a doença, né, nem descompensa por uma questão que a medicação não está surtindo efeito, que o paciente está tomando a medicação no momento correto, está fazendo a alimentação adequada, então o quadro do paciente fica estável, né? Fica ok. Mas às vezes acaba que o próprio processo de ansiedade em relação à doença gera algumas situações que predispõem o paciente a fugir da rotina, né? A fugir da dieta. E isso assim, precisa ser trabalhado, né? Porque o paciente ele tem que ter essa consciência, tem que ter esse autocuidado. E as questões emocionais, elas são importantes tanto no paciente diabético, quanto no paciente hipertenso, quanto em todos os pacientes, né? Nos casos de todos os pacientes. E os que não são também, né? A questão psicológica é importante em todos os casos. Nós precisamos estar bem para poder trabalhar bem também as nossas demandas, né? Isso. Eu falo que é um desafio diário, né? A gente lidar com tantas coisas no dia a dia. E às vezes é um desafio mesmo, né, para todo mundo. E para essas pessoas que passam por uma situação de vulnerabilidade em relação a alguma doença, acabam que sofrem um pouco mais. Evelyn, então a gente falou do pé diabético, né? O que é esse pé diabético? A gente trouxe um pouquinho dos sintomas, falamos um pouquinho de prevenção, né? Eu acho que foi muito legal isso que você trouxe da prevenção, porque eu falo que a prevenção ela é tudo, né? Se a gente trabalha na prevenção, a gente não precisa trabalhar a parte curativa posterior, que é o que às vezes demanda mais trabalho, né? Demanda mais do paciente, debilita mais esse paciente. E uma vez que esse paciente que tem o pé diabético, né, ele consegue controlar a sua glicemia, ele consegue melhorar a sua alimentação, consegue, de fato, né, fazer o uso do medicamento de forma correta, e ele faz tudo certinho, a gente poderia dizer que esse paciente tem uma cura, ele tem uma melhora, porque o diabetes é crônico, né? Uma doença crônica, ele vai conviver com essa patologia o resto da vida e ele vai controlar ela com as suas ações no dia a dia, com alimentos, com atividade física. No caso do pé diabético, que já é uma complicação, a gente poderia falar que esse paciente ele vai ter um tratamento eficaz e não vai ter mais, ou todas as vezes que novamente ele encontrar-se novamente com essa de forma mais vulnerável mesmo, ele pode ter novamente esses sintomas, é algo que vai e volta. Como que a gente poderia falar em relação a esse complemento do tratamento? Tudo, na verdade, tudo é uma questão de compensação, né? Se o paciente ele tiver compensado, se tiver ok, se ele tiver, como você falou, né, com todos os pontos ok, o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Ele não vai estar no quadro debilitado em relação a uma possível lesão, né, que ele poderia ter tido antes, ou a uma possível lesão que ele poderia ter. Mas o importante de tudo é que o paciente esteja compensado, que ele esteja bem, né? Que ele esteja sendo acompanhado pelo profissional. E, na verdade, como o diabetes é uma doença crônica, esse risco em relação ao pé diabético, ele sempre vai existir. Mas o que cabe ao paciente, né, no seu processo de autocuidado, é justamente prevenir essas complicações. E sempre que tiver dúvida, perguntar a um profissional de saúde, né, perguntar ao endócrino, perguntar à enfermeira, perguntar ao médico. Então, sempre que o familiar, o cuidador ou o idoso mesmo tiver alguma dúvida, sempre perguntar ao profissional de saúde. Por quê? Porque isso, né, quando a gente realmente educa em saúde, quando a gente sana as dúvidas, a gente consegue entregar
para o nosso paciente é um meio, né, de ele conseguir evitar essas complicações. Então, a melhor forma é a prevenção. E a prevenção ela só vai acontecer no dia a dia, né? Com esse comprometimento da família, do idoso, do cuidador, em relação a esses cuidados básicos, né? São informações tão simples, mas que muitas vezes o familiar, o idoso não tem ciência. Então, tudo começa no essencial. Tudo começa e também retorna ao essencial. Se o idoso evoluiu para uma situação de lesão, foi tratado pela enfermeira, já está compensado em relação à sua glicemia, já está tudo ok, mas ele vai ter que continuar com esse processo de autocuidado, evitando lesões, evitando agravamento, tendo cuidado com a alimentação, tendo cuidado com tudo em que o quadro do diabetes demanda, né? Sim, show de bola. O pessoal está mandando umas perguntinhas que a gente já vai respondê-las. Evelyn, sabemos que o idoso, né, com o pé diabético, ele pode evoluir, né, para lesões vasculares, você, né, trouxe isso anteriormente, e isso pode, inclusive, resultar em lesões com necrose, né, e esse talvez é um medo muito comum nas pessoas diabéticas quando se fala que tem um diagnóstico do pé diabético. As pessoas têm muito medo e às vezes fala-se em amputações. Quando tem um quadro de necrose, é uma complicação que talvez não conseguiu reverter-se a tempo. É muito comum quando a gente fala em amputações do membro. Qual que seria o estágio crucial quando a gente pode se pensar numa situação como essa? Então, é importante que a população saiba, né, que a gente deixe a população ciente de que antigamente era muito comum realmente esse processo de amputação. Mas hoje já existe tecnologia em saúde suficiente para que alguns quadros sejam revertidos. Mas isso vai depender muito da conduta da equipe médica, né? Da conduta da equipe de saúde multidisciplinar que estiver acompanhando esse paciente. Depende também do quadro do paciente, né? Quais comprometimentos e como está essa lesão, né? Graças a Deus, hoje nós temos muitos profissionais de núcleos diferentes, né? A própria enfermagem dermatológica, ela é maravilhosa e, assim, reverte muitos quadros, né? Que antigamente não se tinha esse conhecimento. Mas, assim, é importante que o paciente ele seja avaliado por uma equipe multiprofissional. Então, antigamente era muito comum realmente esses quadros de amputação e hoje em dia ainda acontece, mas realmente acontece de acordo com a avaliação médica e realmente a necessidade do paciente em relação a esses momentos, né, essas tomadas de decisões de amputações. Deixa eu fechar aqui a agenda. Tá com barulhinho de chuva. Começou a chover. Aqui já tá frio, chovendo não tá ainda não. Olha, Evelyn, nossa, muito legal. E porque assim, esse é um medo mesmo, né? As pessoas, quando a gente fala nesse assunto, logo vem esse medo, desinstala um medo na pessoa em relação a isso. E a gente desconstruir isso é muito legal. E hoje a gente tem realmente, né? Hoje a medicina está muito evoluída, né? A gente tem muitos profissionais, a equipe multiprofissional ela é capaz de muitas coisas a fim de evitar uma situação como essa, né, para o nosso paciente. Porque a gente entende que é algo que mexe muito, né? A gente perde uma unha do nosso corpo, isso mexe extremamente com a gente. Imagina perder um membro por uma complicação de uma doença. Então hoje a gente tem uma evolução, isso nos deixa felizes, né? Nós que somos profissionais, a gente fica feliz com isso, porque isso nos dá mais possibilidades de cuidar melhor do nosso paciente, né? E levar isso para a família, levar isso para o cuidador, né? Para as pessoas que precisarem em algum momento. E existe alguma coisa, Evelyn, que nunca podemos fazer
quando a gente fala no paciente com pé diabético, alguma coisa, não sei, talvez uma meia, pode ser indicado ou não, algum tipo de calçado, alguma coisa que nunca se pode fazer pensando nesse paciente. Em relação às coisas que nunca pode fazer, não é assim que nunca pode fazer, né? É aquela ideia da gente saber onde se estamos seguros. Então, andar descalço, por exemplo, em um ambiente desconhecido, não é interessante, porque pode levar a lesões, né? Lesões repentinas, lesões em que você não tenha controle, né? De que tipo de material. Às vezes o paciente se corta e não sabe o tipo de material que ele cortou, né? E acaba também, às vezes, só sentindo quando chega em casa, né? Se não tiver a inspeção dos pés direitinho, se não ficar verificando sempre os pés, né? Então, às vezes, só identifica quando chega em casa, ou às vezes só identifica à noite. Então, uma coisa que eu aconselho meus pacientes, né, é que evite andar descalços em um ambiente desconhecido, em um ambiente desfavorável também, porque isso gera um risco muito grande, né, um risco ainda maior. Para quem já está tendo esse processo de autocuidado, para quem já está se cuidando, que evitar ao máximo qualquer tipo de complicação nos pés, andar descalço realmente é uma coisa que não se deve fazer em um ambiente desconhecido, né? E até na sua própria casa. Se você não tiver o controle, né, de tudo, então é bom evitar mesmo andar descalço. Muito bom, muito legal, né? Porque agora tá no frio, isso provavelmente vai acontecer menos, né? Mas na época do calor, às vezes é mais comum, né? A pessoa andar um pouco descalça, às vezes se distrai. E é muito bem lembrado isso, porque realmente pode evitar uma possível lesão e trazer realmente uma complicação como essa. Deixa eu mandar aqui um abraço o pessoal que está assistindo a gente. Entrou muita gente aqui na live, não tem como a gente cumprimentar todo mundo, mas, pessoal, gratidão a todo mundo que está entrando aqui na live, que está comentando, mandando palminha. Um abraço para a Edna, para a Letícia, para o William, para a Heloísa, para a Karine, o Fabrício, a Ana Paula. O pessoal vai entrando, alguns não conseguem ficar até o final, né? E é muito legal, né, ver todo mundo participando, o pessoal entrando e interagindo. A gente tem uma pergunta aqui também, do Carlos Alberto. O Carlos Alberto, inclusive, ele é professor também de enfermagem. Um abraço, Carlos. Ele mandou uma pergunta para a gente aqui. Quais os tipos de exames os profissionais de saúde podem aplicar? O que a gente poderia trazer, então, dos tipos de exames que a gente poderia falar mais voltado para o profissional? Em relação ao conteúdo voltado mais, né, para o profissional de ensino superior, né, um profissional de saúde, na atenção básica e também na área da pediatria, existe o exame do pé diabético. Então, o exame do pé diabético, ele envolve uma série de avaliações, né, que vai desde a questão da inspeção até a questão da análise da sensibilidade, aí vem sensibilidade vibratória, sensibilidade térmica. Então, o próprio exame de reflexo, né, de como é que estão os reflexos nos membros inferiores do paciente, como é que está pulsação do membro do paciente. Então, tudo isso influencia, né? Nós realizamos o exame do pé diabético atrelado, obviamente, ao exame físico. Também existem o exame, né, de identificação, né, de como é que está essa pulsação. E aí, o interessante é que o paciente ele passe por uma avaliação prévia no exame físico e também seja avaliado o tipo de pulsação, né? Na artéria tibial, artéria
pedioso também, o ponto pedioso. Uhum. E entre outros exames, né? Uhum. Quando os profissionais de ensino superior, enfermeiro ou médico, o médico principalmente nesse caso, Uhum. ele suspeita de uma síndrome de Charcot, né? Que é o pé justamente em deformidade, em decorrência do pé diabético, ele também solicita raio-x, ele pode solicitar ultrassom. Uhum. Em alguns casos, quando esse pé diabético ele está atrelado a outra doença, né? Como por exemplo, quando a paciente tem uma osteoporose, às vezes o profissional médico solicita até mesmo a tomografia e por aí vai. Tem vários exames que podem ser realizados, né? O Doppler arterial, o Doppler venoso, eles são muito importantes, né? Principalmente pacientes que têm problemas vasculares, problemas cardiovasculares e que são diabéticos. Normalmente, o interessante é que eles já realizem esses exames para que o vascular que estiver o acompanhando, junto com a equipe multidisciplinar, já tenha essa ciência, né, de risco, uhum. risco de comprometimento vascular naquela área. Entendi. Nossa, show de bola. E para os que não são profissionais de saúde, os leigos, eu acho que o principal você trouxe bastante aqui e eu quero reforçar a inspeção, né? Sempre ficar de olho, se atentar. Nossa live, então, está chegando ao fim, né? Passou muito rápido. Que live riquíssima, viu, Evelyn? Nossa, eu tenho muita gratidão por você ter aceito o nosso convite. Pode ter certeza que agregou muito no nosso canal. Essa live vai ficar gravada. As pessoas depois vão entrar. As pessoas normalmente que não conseguem entrar no momento da live entram depois, mandam perguntas, né? As pessoas mandam dúvidas. Então, eu queria agradecer a todo mundo que entrou aqui na live com a gente. Prazer, né, ter recebido todos vocês. E agradecer em especial a Evelyn, né? Muito obrigada por ter cedido esse tempo com a gente, né? Compartilhou um pouco do seu conhecimento. A gente poderia ficar aqui por mais horas, né? Porque é um assunto gostoso e um assunto que tem muita demanda, tá? Gostaria de deixar o seu contato, né? Caso as pessoas mandem dúvida também, queiram perguntar alguma coisa, seu Instagram. Sim, meu Instagram acho que tá aqui, né, na live. Então, quem quiser me seguir, me sigam. Eu sempre compartilho conteúdos em relação à saúde da pessoa idosa, principalmente conteúdos de prevenção. Tenho também o meu serviço de consultoria em saúde da pessoa idosa, tanto para famílias quanto para instituições de longa permanência. E aqui na minha cidade, o serviço assistencial. Então, sintam-se à vontade para me seguir, para conversar comigo no direct, no WhatsApp. O link está lá na bio. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite para esse projeto maravilhoso, né? O Eldre, maravilhoso mesmo. Muito pertinente aqui nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Um abraço. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Não esqueçam, né, vocês que ainda não nos seguem, nos seguir aqui no Instagram, no nosso canal no YouTube, curtir, compartilhar, encaminhar para um amigo, para um cuidador, para um familiar que precisa desse conteúdo. Então, vejo vocês na próxima semana, na próxima live. Beijinho, pessoal!